Se ela morrer dormindo, vai ser mais fácil para todo mundo. Essas palavras ainda ecoam na minha cabeça como se fossem marteladas contra o meu peito. Naquele momento eu senti como se o chão tivesse se abrindo sob meus pés e meu coração despencasse no vazio. Eu nunca imaginei que alguém que dividia a cama comigo pudesse dizer algo tão cruel, tão frio, tão distante de qualquer traço de humanidade. Senti como se uma mão invisível apertasse minha garganta e arrancasse o pouco de ar que eu ainda conseguia respirar. Era como se meu mundo inteiro tivesse sido construído em cima de uma mentira que finalmente havia rachado de ponta a ponta. Antes de continuar essa história, eu quero te fazer um pedido simples. Se você acredita que nenhuma pessoa merece passar por uma traição tão dolorosa quanto a minha, deixe seu like e se inscreva no canal. E se você já viveu algo que te destruiu por dentro e te obrigou a recomeçar, compartilhe nos comentários de onde você está assistindo. Saber que você está aí do outro lado me dá forças para continuar contando essa história. Meu nome é Estela Moura. Tenho 65 anos e sempre achei que entendia de gente. Sempre me considerei uma mulher sensata, tranquila e com boa intuição. Depois que meu primeiro marido morreu, eu passei anos vivendo em silêncio até conhecer Edgar Nogueira. Ele tinha 50 anos, sorriso fácil e uma gentileza que parecia verdadeira demais para ser questionada. Nós morávamos em Florianópolis e a minha casa era meu porto seguro. Pelo menos era o que eu pensava até a manhã em que levei o celular quebrado de Edgar para consertar e descobri que minha vida inteira estava prestes a se desfazer. Quando acordei naquela terça-feira, eu não imaginava que aquele seria o primeiro dia do fim da vida que eu conhecia. O sol entrava tímido pela janela da cozinha e o cheiro de café recém-passado se espalhava pelo ar, um cheiro que sempre me fez sentir segura dentro da minha própria casa. Edgar desceu as escadas, reclamando que o celular tinha travado de novo. Ele estava irritado, andando de um lado para o outro com o aparelho na mão, como se segurasse algo muito mais valioso do que parecia. Eu estava acostumada com as mudanças de humor dele, então não dei muita importância no início. Estela, leva esse celular para o Caio agora, por favor. Tenho coisas importantes ali. Não posso perder nada. A voz dele estava tensa demais para uma simples falha de aparelho. Eu olhei para ele tentando entender aquele nervosismo todo, mas ele desviou o olhar rápido demais. Ali foi o primeiro instante em que senti algo estranho, como um fio invisível puxando meu estômago para baixo. Mesmo assim, fiz o que ele pediu. Peguei a bolsa, coloquei uma blusa leve por cima da camisola e disse que voltaria rápido. O caminho até a loja era sempre igual. As calçadas de Florianópolis naquela hora da manhã tinham um silêncio gostoso, com o barulho das ondas ao fundo e alguns vizinhos caminhando com seus cachorros. Eu sempre gostei dessa tranquilidade. Acreditava que morar em uma ilha me protegia das maldades do mundo. Hoje eu vejo como eu era ingênua. Quando cheguei na loja do Caio, ele sorriu como sempre. Era um menino educado, daqueles que te tratam como se você fosse parte da família. Mas tudo mudou quando ele conectou o celular do Edgar na bancada. Primeiro ele ficou sério, depois pálido, e finalmente me chamou num canto com um olhar que eu nunca vou esquecer na vida. Tia Estela, preciso que a senhora mantenha calma. Mas tem algo errado aqui. Muito errado. Ele falava baixo, como se tivesse medo de alguém ouvir. Eu senti minhas mãos tremerem. O que você viu, Caio? Me fala, por favor. Ele respirou fundo, como se estivesse escolhendo as palavras. Eu não queria abrir nada, mas começaram a chegar mensagens e apareceu uma pasta chamada Plano B. Eu pensei que fosse coisa de trabalho, mas não é. Dona Estela, a senhora precisa ver isso. Quando vi aquelas mensagens da Bruna e do Edgar conversando sobre mim, como se eu fosse um objeto a ser descartado, meu corpo inteiro congelou. Era como se eu estivesse do lado de fora da minha própria vida, assistindo tudo acontecendo sem conseguir impedir. O chão da loja pareceu girar. Caio me sentou na cadeira com cuidado e esperou eu recuperar o ar. Eu tentava ler, mas as palavras se embaralhavam. Tentei entender onde eu tinha errado, como eu não percebi antes. Como eu dormi tantos anos ao lado de alguém capaz de planejar a minha morte com tamanha frieza. Depois de fotografar tudo, eu saí da loja caminhando sem rumo.
O vento batia no meu rosto, mas eu não sentia nada. Meu corpo estava ali, mas minha mente parecia distante demais. Eu repetia para mim mesma que não podia entrar em pânico, mas era impossível. Meu marido, o homem que jurou me amar até o fim dos meus dias, estava contando esses dias como quem conta moedas antes de um pagamento. Era como se eu não passasse de um número, uma oportunidade, um obstáculo. Quando cheguei em casa, Edgar veio ao meu encontro na porta. O mesmo sorriso de sempre, o mesmo jeito suave de segurar meu ombro. Eu nunca me senti tão assustada com alguém que dizia me amar. Ele perguntou se tudo tinha dado certo e eu respondi com a voz mais firme que consegui forçar. Sim, Edgar, o Caio disse que era só um problema simples. Já está funcionando. Ele pareceu satisfeito, mas eu reparei em algo que nunca tinha visto antes. Naquele momento, quando ele pegou o celular de volta, seus olhos brilharam com um tipo de alívio estranho. Não era alívio de quem recupera um objeto, mas de quem recupera um segredo. Passei o resto da manhã andando pela casa como uma visitante. Cada cômodo carregava um eco de nossas lembranças, nossos almoços de domingo, as fotos que tiramos nas viagens, as conversas noturnas que eu acreditava serem sinceras. Tudo aquilo agora tinha gosto de mentira. De repente, nada fazia sentido. Eu me sentia uma estrangeira na minha própria vida. Foi só no fim da tarde que decidi ligar para minha filha Lívia. Tentei manter a voz firme, mas ela percebeu na hora. Mãe, o que aconteceu? Sua voz está tremendo. Eu respirei fundo e respondi a única coisa que eu conseguia dizer. Lívia, preciso que você venha aqui hoje. E foi nesse exato momento que percebi. A partir dali nada mais seria igual. Lívia chegou uma hora depois ainda com a roupa de trabalho e o crachá pendurado no pescoço. Ela entrou em casa como um furacão, olhando para todos os lados como se estivesse esperando encontrar alguma coisa fora do lugar. Quando me viu sentada no sofá com o rosto abatido, ela se aproximou devagar. Mãe, o que aconteceu? Você está me assustando. Eu tentei falar, mas minha garganta parecia fechada. Levei alguns segundos até conseguir entregar o celular para ela com as fotos das mensagens. Eu vi o rosto da minha filha mudar enquanto ela lia. Primeiro incredulidade, depois raiva. Uma raiva tão profunda que eu quase vi lágrimas se formando nos olhos dela. Mãe, ele está tentando te matar. As palavras ecoaram dentro da minha cabeça como um trovão. Eu sabia, mas ouvir de outra pessoa, principalmente da minha própria filha, tornava tudo ainda mais real. Eu comecei a chorar silenciosamente sem conseguir controlar. Lívia me abraçou forte como se tentasse me proteger do mundo inteiro. Foi só no fim da tarde que decidi ligar para minha filha Lívia. Tentei manter a voz firme, mas ela percebeu na hora. Mãe, o que aconteceu? Sua voz está tremendo. Eu respirei fundo e respondi a única coisa que eu conseguia dizer. Lívia, preciso que você venha aqui hoje. Sentamos à mesa da cozinha. A mesma mesa onde tantas vezes jantamos em família, onde rimos, onde comemoramos aniversários. Agora parecia um cenário de guerra silenciosa. Lívia analisava cada foto com uma calma que eu sabia que era apenas fachada. Por dentro ela devia estar em pedaços tanto quanto eu. Esse seguro aqui, mãe, a senhora assinou isso. Eu balancei a cabeça. Nunca assinei nada. Ela fez uma anotação mental e continuou. E essas transferências mensais para essa tal de Bruna, a senhora sabe quem é. Eu fechei os olhos por um segundo. Bruna era o nome que aparecia nas mensagens, a amante, a cúmplice, a mulher que falava da minha morte como se estivesse falando do tempo. Lívia se levantou e começou a andar pela cozinha. Ela sempre fez isso quando estava pensando. Mãe, a gente precisa agir com calma. Ele não pode desconfiar que a senhora já sabe de tudo. Se ele perceber qualquer coisa, pode tentar fazer algo ainda pior. A frase dela cortou meu peito. Algo ainda pior. Era difícil acreditar que existia algo pior do que o que eu já tinha descoberto. Mas ela estava certa. Edgar não podia saber. Decidimos que Lívia passaria a noite comigo. Inventei que estava com tontura e precisava de companhia. Edgar não gostou, mas fingiu compreensão. Ele sempre fingiu muito bem.
O sorriso dele naquela noite foi o mais assustador que eu já vi. Era um sorriso que eu não reconhecia. Como se ele estivesse calculando alguma coisa enquanto nos observava. Senti um arrepio percorrer minhas costas. Quando fomos para o quarto, eu e Lívia trancamos a porta. Não fale alto, mãe, ele pode ouvir. Eu sentei na cama e senti o peso de tudo desabar sobre mim de uma vez só. Eu estava na minha própria casa, com medo do meu próprio marido. Eu que sempre fui uma mulher forte, estava agora miúda, trêmula, cercada por memórias que perderam o significado. Lívia puxou uma cadeira e sentou de frente para mim. Mãe, eu vou cuidar da senhora. Prometo. Mas amanhã a gente precisa sair daqui cedo antes que ele acorde. Vamos resolver as coisas no banco. Vamos verificar tudo. E depois vamos falar com alguém da polícia ou com um advogado. Mas primeiro precisamos ter certeza de que a senhora está segura. Eu segurei a mão dela e senti pela primeira vez desde amanhã um pouco de força voltando para dentro de mim. A noite foi longa. Cada ruído da casa parecia mais alto do que o normal. Cada passo no corredor me deixava em alerta. Eu quase não dormi. Fiquei imaginando quantas noites eu dormi ao lado de um homem que fazia planos para acabar com a minha vida. Quantas vezes ele deve ter me observado enquanto eu cochilava. Quantas vezes ele deve ter calculado se aquele seria o dia certo. O pensamento me deixava nauseada. Quando o relógio marcou 5:30 da manhã, eu levantei antes do despertador tocar. Fui até a cozinha em silêncio enquanto Lívia se preparava para sair. Coloquei água para ferver como fazia todas as manhãs, mas dessa vez não senti cheiro de café nenhum. O aroma tinha desaparecido, ou talvez tivesse sido arrancado da minha vida junto com a minha paz. Antes de sairmos, Lívia me abraçou de novo. Mãe, quando tudo isso acabar, a senhora não vai mais voltar a ter medo dentro da própria casa. Eu prometo. Eu sorri de leve, mas meu coração estava pesado demais. Sabia que aquele era apenas o começo. Ainda havia muita coisa para descobrir. E eu tinha certeza de que o que vinha pela frente seria ainda mais doloroso do que tudo que eu já tinha visto. Quando abrimos a porta para sair, vi Edgar ainda dormindo no quarto de hóspedes. Ele parecia tranquilo demais, como se estivesse descansando no meio do caos que ele mesmo criou. E naquele instante algo dentro de mim despertou. Uma necessidade de entender. Uma necessidade de descobrir até onde ele estava disposto a ir. Uma necessidade de sobreviver. E foi assim que comecei aquele dia. Sem café, sem certeza, sem paz, apenas com a sensação amarga de que eu estava prestes a encontrar verdades muito piores do que eu podia imaginar. Quando saímos de casa naquela manhã, eu senti como se estivesse fugindo e ao mesmo tempo andando na direção de um abismo. O céu ainda estava meio cinza e o ar tinha aquele cheiro de maresia que sempre me acalmou, mas naquele dia nada me acalmava. Eu caminhava ao lado da minha filha como uma criança perdida, segurando na bolsa como se ali dentro estivesse a minha última chance de sobreviver. No caminho para o banco, eu tentava lembrar de cada assinatura que já tinha feito na vida. Contratos, documentos, papéis do meu primeiro casamento, da aposentadoria da casa. Nunca fui de assinar nada sem ler. Renato sempre me ensinou a ter cuidado. Em tal como podia existir um seguro de vida no meu nome que eu nunca tinha visto. A cada passo, meu coração batia mais rápido. Eu sentia vontade de voltar para casa, fingir que nada estava acontecendo, mas eu sabia que o perigo estava justamente naquela casa. O gerente do banco nos recebeu com o mesmo sorriso educado de sempre. Ele me conhecia há mais de 20 anos, sempre me chamou de Dona Estela com carinho. Mas naquele dia, eu não tinha espaço para gentilezas. Eu sentei na cadeira em frente à mesa dele e senti minhas mãos suadas. Lívia tomou a frente com a postura firme de advogada que eu via quando ela precisava defender um cliente. Ela explicou que queríamos revisar todas as minhas contas, todos os seguros, todos os investimentos. O gerente estranhou um pouco, mas logo começou a digitar no computador. O silêncio naquele escritório parecia mais pesado do que o normal. Eu ouvia apenas o barulho das teclas e o meu próprio coração. Aqui esta Dona Estela, suas contas correntes estão normais, os extratos não mostram nada muito diferente. Mas há um item novo.
um seguro de vida contratado há 3 meses. Na mesma hora senti um enjoo subindo pela garganta. Eu olhei para Lívia, que já estava com o olhar duro fixo na tela. Pedi para ver os documentos. O gerente imprimiu as folhas e me entregou com cuidado. Ali estava meu nome completo, meu CPF, meu indérico, tudo correto. E no final a assinatura. A minha assinatura, ou pelo menos uma copia muito bem feita dela. Eu senti as pernas fraquejarem. Não fui eu que assinei isso. Minha voz saiu fraca, mas firme o suficiente para que os dois ouvissem. Lívia pegou as folhas e analisou cada traco. Mai isso aqui, falsificacal. Alguém reproduziu a sua assinatura. E o beneficiário desse seguro e apenas uma pessoa. Edgar Nogueira. Aquele nome no papel pareceu maior do que qualquer palavra. Edgar. Meu marido. O homem que tomava café comigo todas as manhãs. O mesmo que dizia que se preocupava com a minha saúde. O gerente ficou visivelmente desconfortável. Ele explicou que a contra-atacal tinha sido feita na agência mesmo com um homem que se apresentou como representante da seguradora e que nos registros constava como se eu tivesse estado presente. Mas eu sabia que nunca pisei naquele lugar naquele dia. Lívia pediu para ver também as movimentações recentes da minha conta. O gerente puxou os extratos e apontou algumas linhas. Há alguns meses há transferências pequenas sempre no mesmo valor para uma conta de uma tal de Bruna Teixeira. Eu senti um arrepio. Bruna. O mesmo nome das mensagens. A mulher que conversava com Edgar sobre o dia da minha morte, como se falasse de uma entrega de encomenda. Naquele momento eu não aguentei. Apoiei os cotovelos na mesa e levei as mãos ao rosto. Senti as lágrimas queimando meus olhos. Eu que sempre procurei viver de forma correta agora via meu nome envolvido em um seguro de morte que eu nunca pedi e meu dinheiro escorrendo aos poucos para a conta da amante do meu marido. Lívia colocou a mão no meu ombro e falou com calma, mas com uma firmeza que enchia a sala. Mas isso confirma o que vimos nas mensagens. Ele está te usando em todos os sentidos, financeiro, emocional, físico, mas ele não vai conseguir terminar o plano. O gerente se mostrou disposto a ajudar. Disse que poderia iniciar um processo interno para investigar a falsificação da assinatura e que o seguro poderia ser cancelado imediatamente. Também poderia bloquear qualquer movimentação suspeita e exigir minha presença física para qualquer alteração. Eu assinei alguns formulários dessa vez com a consciência clara do que estava fazendo. Senti uma mistura de alívio e humilhação. Alívio por saber que ao menos uma parte do plano de Edgar estava sendo cortada. Humilhação por perceber que o homem que eu permiti entrar na minha casa tinha conseguido chegar tão longe sem que eu percebesse. Quando saímos do banco, Lívia parou na calçada, respirou fundo e olhou bem dentro dos meus olhos. Mas agora eu preciso te perguntar uma coisa. A senhora vai enfrentar isso comigo ou vai fingir que nada aconteceu como fez por 6 anos? As palavras dela doeram, mas doeram porque eram verdadeiras. Eu fechei os olhos e vi o rosto de Edgar sorrindo servindo meu prato nos jantares de domingo me chamando de meu amor. E logo em seguida vi as mensagens falando da minha morte, dos seguros, do dinheiro, da nova vida que ele teria quando eu não estivesse mais aqui. Ali naquele pedaço de rua com o barulho dos carros e o cheiro de sal no ar, eu percebi que tinha chegado a uma encruzilhada. Eu podia continuar sendo a mulher que acreditava cegamente no marido, ou podia ser a mulher que decidiu sobreviver. Respirei fundo e respondi: Lívia, eu vou enfrentar isso até o fim. Se vós estivesse no lugar da minha filha, vós faria o quê? Ficaria calado para não destruir a família ou encararia a verdade mesmo que doce? Se vós concorda com a atitude da Lívia de proteger a Mai, custe o que custar, comenta aqui embaixo quantos anos vós tem ou de que cidade vós está assistindo. Se você acha que teria medo e talvez não tivesse coragem de agir assim então, deixe o seu like nesse vídeo. E se quiser continuar acompanhando histórias reais, cheias de reviravoltas como a minha, se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos. Depois desse momento, eu e Lívia voltamos para o carro em silêncio. Ainda havia um lugar para onde precisávamos ir naquele dia,
o consultorio do Dr. Álvaro Seixas, o médico que, segundo as mensagens, tinha anotado no meu prontuário que eu estava com problemas de memória que eu nunca tive. Enquanto o carro seguia pelas ruas da cidade, eu olhava pela janela e me perguntava onde mais Edgar tinha conseguido manipular a minha história sem que eu percebesse. E dentro de mim uma pergunta começava a crescer. O que mais eu ainda não sabia? O consultorio do Dr. Álvaro ficava em um prédio antigo no centro. Sempre gostei do jeito tranquilo dele, da forma como explicava tudo devagar, garantindo que eu entendesse cada detalhe. Mas naquele dia, enquanto subia as escadas ao lado da Lívia, eu sentia uma mistura de medo e ansiedade que parecia apertar meu peito por dentro. Cada degrau parecia pesado demais. Eu precisava saber onde Edgar tinha manipulado minha vida e minha história médica. Quando a recepcionista nos viu, sorriu como sempre. Bom dia, dona Estela, que surpresa. Eu respondi com um sorriso discreto, mas sabia que meu rosto não escondia a atenção. Perguntei se o doutor poderia me atender por alguns minutos e ela assentiu dizendo que ele tinha um intervalo entre pacientes. Enquanto esperávamos, eu sentia minhas mãos tremendo. Lívia tentava me tranquilizar, mas eu sabia que ela estava tensa. Esse médico era a peça-chave para entendermos o que Edgar tinha feito nos últimos meses. Quando o Dr. Álvaro nos chamou, eu entrei devagar. Ele se levantou, me cumprimentou e cumprimentou a Lívia. Ele parecia o mesmo de sempre, mas havia algo diferente no meu olhar. Eu não estava ali como paciente. Eu estava ali como vítima. E precisava entender. Doutor, eu disse, preciso falar com o senhor sobre uma coisa muito séria. Ele franziu a testa e pediu para eu me sentar. Eu respirei fundo. Doutor, eu fiquei sabendo que meu prontuário registra que eu estou com problemas de memória, confusão e lapsos cognitivos. Isso procede. Ele fez uma expressão de surpresa genuína. Problemas de memória, dona Estela. Eu não me lembro de ter registrado isso. Quando foi sua última consulta? Há uns 4 meses. Eu não reclamei de memória nenhuma. Ele se virou para o computador e abriu meu prontuário. O silêncio na sala ficou ainda mais pesado. Aqui está. Paciente relata episo. Ele parou de ler. Ficou visivelmente desconfortável. Dona Estela, eu preciso ser muito sincero. Eu não me lembro dessa anotacal. Não me lembro de a senhora ter relatado nada disso. E eu jamais colocaria algo assim, sem uma avaliacal adequada. Lívia se inclinou para a frente. Doutor, o senhor conversou com o marido da minha mãe recentemente, com Edgar Nogueira. Ele ficou pensativo por um momento e depois assentiu. Sim, ele me ligou algumas vezes dizendo que estava preocupado com a senhora. Falou que a senhora estava esquecendo coisas, confundindo datas, misturando informações. Pediu para eu deixar registrado para acompanharmos caso houvesse evolução. Meu corpo gelou. Eu senti a cadeira sumir sob mim. Então Edgar não estava apenas me envenenando. Ele estava construindo toda uma narrativa para justificar minha morte antes mesmo de ela acontecer. Eu olhei para o doutor, que agora parecia profundamente incomodado com a ideia de ter sido usado. Doutor, eu nunca tive problema de memória. Nunca reclamei disso. Isso foi inventado por ele. O doutor respirou fundo, tirou os óculos e passou a mão pelo rosto como alguém que percebia que tinha sido enganado de forma cruel. Dona Estela, eu peço desculpas. Eu realmente acredito que fui manipulado. Não deveria ter colocado essa anotacal sem uma avaliacal mais completa. Isso foi um erro grave da minha parte. Lívia olhou para ele com firmeza, mas sem agressividade. Doutor, agora precisamos corrigir isso. Precisamos de um laudo claro, dizendo que minha mãe não tem nenhum problema cognitivo e que essa anotacal não corresponde a nenhuma avaliacal real. Ele concordou imediatamente. Fez uma avaliacal completa ali mesmo. Testes de memória, de percepcal, de orientacal. Eu respondi todos sem dificuldade. Ele parecia cada vez mais convicto. Dona Estela, sua memória está ótima. Não há nenhum sinal de declínio cognitivo. Isso confirma que aquela anotacal não corresponde à sua realidade. Vou corrigir isso agora e emitir um laudo formal. Agradeci com a voz embargada. Não era só um papel.
Era uma parte da minha vida sendo devolvida para mim. Quando saímos do consultorio, eu senti um peso enorme se dissolver dos meus ombros, mas junto com ele veio um medo ainda maior. Se Edgar tinha sido capaz de falsificar minha assinatura, transferir meu dinheiro, manipular meu médico e criar um histórico falso da minha saúde, eu sabia que estava lidando com alguém muito mais perigoso do que eu imaginava. Eu já não podia mais me enganar. Ele não estava improvisando. Ele tinha um plano detalhado, e eu estava no centro dele. No caminho de volta para o carro, Lívia segurou meu braço. Mas isso que vimos hoje confirma que ele está preparando o terreno para algo grave. Ele queria que todo mundo acreditasse que a senhora estava perdendo a memória. Assim, qualquer acidente pareceria natural. Eu senti um frio percorrendo toda a minha coluna. Senti vontade de chorar, mas as lágrimas simplesmente não vinham mais. Era como se eu tivesse esgotado tudo dentro de mim. Entramos no carro e ficamos alguns segundos em silêncio. Eu olhava pela janela como se esperasse que o mundo lá fora me desse alguma resposta. Mas nada vinha, apenas o som distante do trânsito e o vai e vem das pessoas na calçada. Pessoas que seguiam suas vidas sem imaginar que a minha estava ruindo de um jeito tal cruel. Mai disse: Lívia, ainda há mais um lugar para irmos hoje. E precisamos ir antes que ele perceba que estamos investigando alguma coisa. Eu me virei para ela devagar. Para onde? Ela apertou os lábios antes de responder. Para casa. Precisamos entrar lá fingindo que nada mudou. Precisamos observar. Precisamos procurar sinais. E precisamos descobrir o que mais ele esconde. Meu coração bateu tal forte que pude ouvir o som dentro da minha própria cabeça. Voltar para casa. Voltar para a mesma casa onde Edgar estava vivendo. O mesmo homem que escrevia mensagens combinando o dia da minha morte. Mas eu sabia que fugir naquele momento não era uma opção. E eu precisava saber onde a escuridão dele ia. Não imaginava que naquele dia eu descobriria algo ainda pior. Algo que mudaria tudo de novo. Quando chegamos em casa naquela tarde, eu senti algo diferente no ar. Não era exatamente medo. Era uma mistura estranha de pressentimento com uma sensação de que a casa não era mais minha. Como se cada parede estivesse observando meus passos, guardando segredos que eu ainda não sabia. Lívia parou na porta antes de entrar e me olhou com aquele olhar firme de quem já estava pronta para enfrentar o pior. Mai, lembra do que combinamos. Agir normalmente. Edgar não pode suspeitar de nada. Eu assenti mesmo sentindo meu coração batendo tal forte que parecia ecoar no corredor. Assim que entramos, Edgar apareceu na sala com um sorriso exagerado demais para ser natural. Estela, pensei que você estivesse descansando. Ele me deu um beijo rápido no rosto e cumprimentou a Lívia com a falsidade que sempre tentava esconder. Ela mal respondeu. Eu percebi a tensão no ar, como se a qualquer momento uma palavra errada pudesse acender um incêndio ali dentro. Eu disse que nos duas tínhamos saído apenas para resolver algumas coisas minhas. Edgar fingiu não se importar, mas eu notei o jeito como ele apertou o celular na mão. Era como se ele tivesse medo que a qualquer instante um segredo escapasse por aquela tela. Aquilo dizia mais do que qualquer frase. Passamos a tarde na sala enquanto ele se movia pela casa tentando parecer natural. Mas cada gesto dele parecia calculado. Cada passo parecia parte de algo maior. Eu me perguntava se ele percebia que eu estava observando tudo. E me perguntava também se ele já tinha um plano para o caso de eu desconfiar. Lívia sentou ao meu lado no sofá e começou a me fazer perguntas baixinho. Mas você reparou se ele anda mexendo em algum lugar da casa, algum armário, alguma gaveta, algum canto onde ele não mexia antes? Eu tentei lembrar. As últimas semanas estavam embaralhadas na minha memória por medo e ansiedade. Eu me dei conta de que estava vivendo no piloto automático. Mas havia um detalhe. Um detalhe que eu tinha esquecido. Tem o escritório, eu disse. Ele tem passado muito tempo lá dentro, principalmente à noite. Lívia respirou fundo. Vamos ver isso depois.
mas sem deixar rastros. Precisamos ser cuidadosas. Foi então que Edgar apareceu na porta da sala com uma bandeja. Eu senti o cheiro de camomila antes mesmo de ele colocar a bandeja na mesa de centro. Fiz chá para vosses. Ajuda a relaxar depois de um dia cheio. Eu congelei. O estômago embrulhou. Lívia percebeu imediatamente. Olhou para o copo. Depois para mim. Depois para ele. Obrigada, Edgar, mas eu já tomei café na rua com a minha mãe. Prefiro não misturar. E a senhora Dona Estela? Ele perguntou com aquela voz suave demais. Quase doce. Doce demais. Como um veneno. Eu sorri da maneira mais convincente que consegui. Obrigada, amor, mas eu estou bem. Não quero chá agora. Ele insistiu, mas acabou levando a bandeja de volta com um olhar que me deu arrepios. Eu não sabia se ele desconfiou, ou se estava apenas frustrado, mas alguma coisa ali estava errada. Quando ele saiu da sala, Lívia aproximou a boca perto do meu ouvido. Mai, ele tentou te dar alguma coisa. Não tome nada que venha dele. Nada. Nunca. Eu concordei. Meu corpo tremia sem que eu conseguisse controlar. Alguns minutos depois, Edgar subiu para o escritório. Quando ouvi a porta dele fechar, Lívia levantou. Agora. Vamos ver aquele escritório. Minha respiracal falhou. Parte de mim queria descobrir a verdade, mas outra parte queria fugir. Mesmo assim, eu me levantei. Precisava saber onde o buraco ia. O corredor estava silencioso. Cada passo parecia ecoar. Quando chegamos em frente ao escritório, eu senti um arrepio percorrer minhas costas. Lívia abriu a porta devagar. O cheiro do ambiente era diferente. Como se o ar ali dentro fosse mais pesado. O escritório estava arrumado demais. As canetas alinhadas, papéis empilhados com perfeição. Nada disso era do jeito de Edgar. Ele nunca foi organizado. Lívia começou a olhar ao redor. Mai, fecha a porta devagar. Não podemos deixar marcas. Fiz o que ela pediu. O som da porta se fechando só aumentou minha sensação de perigo. Lívia abriu a primeira gaveta. Nada. A segunda. Nada também. Quando abriu a terceira, encontrou um caderno preto. Ele parecia novo, mas tinha as bordas gastas como se tivesse sido manuseado com frequência. Ela me olhou antes de abrir, e eu já sabia que ali dentro estaria alguma parte da verdade. Quando ela abriu o caderno, eu vi as anotações, datas, horários, lista de medicamentos, pequenas frases soltas. Ajustar dose, observacal, reacal esperada. Meu estômago revirou. Era como encontrar o diário de um assassino. Mas o assassino era meu marido. Lívia tirou fotos rápidas das páginas. Maus tremendo. Respiracal curta. A cada foto eu sentia minha alma se quebrar um pouco mais. A mulher que eu fui durante anos estava sendo destruída ali diante daquelas letras frias. De repente ouvimos o som da porta do quarto dele se abrir. Passos lentos no corredor. Lívia olhou para mim com os olhos arregalados. Fecha o caderno. Agora. Devolvemos tudo o mais rápido e silencioso que conseguimos. E então ficamos ali paradas. No escuro, no silêncio, com o coracal preso na garganta. Os passos pararam na porta do escritório. E naquele instante eu tive certeza. Ele estava ouvindo. E ele sabia que algo estava acontecendo. Os passos pararam bem diante da porta. Eu senti meu coracal batendo no pescoço como se quisesse escapar dali antes de mim. Lívia segurou meu braço com força, me pedindo silêncio sem dizer uma palavra. O ar parecia preso dentro da sala, como se o escritório inteiro estivesse esperando pela próxima respiracal de Edgar. Ele ficou parado ali por longos segundos que pareciam horas. E então, finalmente, o barulho dos passos começou a se afastar pelo corredor. Eu ainda não sabia. Mas o dia seguinte mudaria tudo novamente. Meu coracal gelou. Edgar nunca foi de guardar nada importante em envelopes. Pelo menos não que eu soubesse. Lívia abriu o envelope devagar e tirou alguns documentos. Recebos de depósito, copias de extratos bancários, uma carta de aluguel, tudo em nome de Edgar. Mas o endereço não era o nosso.
Era um apartamento no centro da cidade. E mais uma descoberta golpeou meu peito. O nome que aparecia como moradora secundária era Bruna Teixeira. Eu senti minhas pernas fraquejarem. Enquanto ele sorria para mim todas as noites, enquanto dizia que precisava trabalhar ate mais tarde, enquanto me abraçava na cama, ele tinha outro lar, outra vida, outro mundo que eu nunca conheci. Minha vida toda se tornou uma farsa construída por ele. Não era apenas um caso, era uma rotina, um segundo endereco, um esconderijo, um espaço para planejar minha morte sem que eu percebesse. Lívia fotografou tudo rapidamente e recolocou o envelope no mesmo lugar. Precisamos sair. Agora, Mae. Antes que ele volte. Respirei fundo e seguimos ate a porta caminhando devagar, tentando não deixar rastros. O corredor parecia ainda mais estreito do que antes. Quando descemos as escadas, me senti como uma intrusa dentro da minha própria casa. Edgar estava na cozinha quando chegamos lá embaixo. Ele estava mexendo em algo na pia e virou para nós com um sorriso que não chegava aos olhos. Vocês estavam onde? A voz dele parecia casual, mas algo nela era cortante, como uma faca escondida. Lívia respondeu sem hesitar. Estávamos conversando no meu quarto. Minha mãe não está bem hoje. Eu vim ficar com ela. Eu tentei sorrir, mas senti que meu rosto estava rígido demais. Edgar me observou por alguns segundos, longos demais. Seus olhos passaram pelo meu rosto como se procurassem algum sinal do que eu sabia. Senti um arrepio percorrer minha espinha. E então ele apenas disse: Que bom que vocês estão juntas. Aliás, Estela estava pensando em fazer jantar hoje. Posso preparar algo? Eu fiquei sem ar. Meu corpo inteiro entrou em alerta. Lívia percebeu e respondeu antes que eu pudesse abrir a boca. Não precisa, Edgar. Vamos pedir comida. Eu e minha mãe não estamos com fome. Ele sorriu. Mas não era um sorriso gentil. Era um sorriso de quem percebe que algo saiu do planejado. Algo fugiu do controle. Mas ainda assim ele tentava manter a máscara no rosto. Quando ele saiu da cozinha, Lívia se aproximou de mim. Mai, você percebeu? Ele está inquieto, está estranho. Ele sabe que algo está diferente. Eu senti meu estômago virar. Não era apenas minha imaginação. Não era paranoia. Edgar estava percebendo que o plano dele estava sendo ameaçado. Mais tarde naquele dia, eu fui ate meu quarto e fechei a porta. Travei o choro pela milésima vez. Tudo o que eu conhecia estava sendo destruído. Minha vida, minha casa, meu casamento, minhas lembranças. Eu me sentei na cama e segurei o travesseiro contra o peito. Eu queria gritar, queria fugir, queria desaparecer por alguns minutos do peso que estava carregando. Mas eu sabia que não podia. Eu não podia demonstrar fraqueza. Não agora. Não quando minha própria vida estava em jogo. Quando a noite chegou, eu estava exausta, mas não conseguia descansar. Edgar passou o jantar tentando parecer um marido comum. Perguntou sobre meu dia. Disse que estava preocupado comigo. Tocou meu ombro algumas vezes. Cada toque parecia um veneno na minha pele. Eu me perguntava quantas vezes aquele mesmo gesto foi usado para me acalmar enquanto ele planejava me eliminar. Depois do jantar, ele subiu para tomar banho. Assim que ouvi o chuveiro ligar, Lívia correu ate mim. Mas agora escuta. Hoje já descobrimos coisas suficientes para saber que ele tem um plano completo. Ele tem um apartamento escondido. Ele tem registros financeiros falsos. Ele tem um caderno de anotações sobre doses de remédios. Ele tem um seguro em nome da senhora. E tem uma amante que ajuda ele. Essa situação já saiu do controle faz tempo. Eu senti as lágrimas finalmente descerem. Lívia me abraçou com força. O desespero dentro de mim parecia transbordar. Filha, ele vai tentar de novo, não vai. Ela fechou os olhos por um segundo antes de responder. Mai, ele já tentou. Ele não conseguiu porque a senhora não tomou nada. Mas ele vai tentar de novo. E precisamos agir antes dele. Quando ele saiu da cozinha, Lívia se aproximou de mim. Mai, você percebeu? Ele está inquieto.
Está estranho. Ele sabe que algo está diferente. Eu senti meu estômago virar. Não era apenas minha imaginacal. Não era paranoia. Edgar estava percebendo que o plano dele estava sendo ameaçado. Lívia respirou fundo e disse: Maia, manha, vamos procurar uma pessoa, uma advogada, uma das melhores. Ela vai saber exatamente o que fazer. Eu olhei para minha filha. Ela era minha única âncora naquele mar de desespero. Assenti devagar. Eu ainda não sabia. Mas o dia seguinte mudaria tudo novamente. Acordei antes do sol nascer. Quase não tinha dormido. Passei a noite inteira ouvindo cada ruído da casa, cada passo no corredor, cada porta sendo aberta como se fossem sinais de que Edgar estava se aproximando. Quando finalmente levantei da cama, meu corpo parecia mais cansado do que quando me deitei. Lívia já estava acordada também. Ela tinha dormido sentada na poltrona do meu quarto, com os braços cruzados e o olhar atento como se estivesse de vigilia. Mai, vamos sair cedo. Não quero que ele acorde antes da gente sair. Concordei em silêncio. Fui até o banheiro lavar o rosto. Quando olhei meu reflexo no espelho, eu quase não me reconheci. Os olhos fundos, a pele pálida. Era como se eu tivesse envelhecido 10 anos em apenas uma noite. Mas havia algo novo ali. Uma determinação silenciosa. Eu não ia morrer naquela casa. Eu não ia permitir que Edgar terminasse o plano dele. Descemos as escadas com cuidado para não fazer barulho. A cozinha estava fria e vazia. Peguei minha bolsa e seguimos até a porta da frente. Antes de sair, olhei uma última vez para a sala. Cada lembrança parecia um vestido antigo que não servia mais. O amor que eu achava que vivia ali agora só parecia uma armadilha bem montada. Respirei fundo e atravessei a porta. Entramos no carro e seguimos pela estrada ainda vazia. O céu estava rosado e a luz suave da manhã parecia tentar acalmar meus pensamentos. Mas a cada quilômetro que passava, eu sentia mais o peso de tudo. Pensava no caderno com as anotações no envelope escondido no apartamento alugado na Amante nos Venenos. Tudo isso formava um quebra-cabeça assustador demais para qualquer pessoa. Mas era a minha realidade e eu precisava enfrentar. Lívia dirigia com foco. Quase não piscava. Ela sempre foi forte, mas eu podia sentir como esta situação estava consumindo ela também. De vez em quando ela olhava para mim como se quisesse checar se eu ainda estava respirando. Mai, hoje a gente vai se encontrar com uma pessoa importante, uma advogada chamada Roberta Caldas. Ela é especialista nesse tipo de caso. Se existe alguém capaz de desmontar esse plano do Edgar e ela. Descemos as escadas com cuidado para não fazer barulho. A cozinha estava fria e vazia. Peguei minha bolsa e seguimos até a porta da frente. Antes de sair, olhei uma última vez para a sala. Cada lembrança parecia um vestido antigo que não servia mais. O amor que eu achava que vivia ali agora só parecia uma armadilha bem montada. Respirei fundo e atravessei a porta. Chegamos no escritório da Roberta pouco antes das 9. Era um prédio moderno com paredes de vidro e corredores iluminados. Lívia segurou minha mão antes de entrarmos. Mai, vai ficar tudo bem. Já passamos pela parte mais difícil. Agora isso contar a verdade. Respirei fundo e entrei. A recepcionista nos levou até uma sala de reuniões pequena, mas aconchegante. Poucos minutos depois, Roberta entrou. Era uma mulher de postura firme, olhar inteligente e uma serenidade que me fez sentir um pouco mais segura. Ela cumprimentou a gente com um aperto de mão decidido e sentou à nossa frente. Então, Lívia me contou que precisam de ajuda urgente. Fiquem à vontade para começar do início. Lívia respirou fundo e abriu o celular. Ela mostrou as fotos das mensagens, o seguro falsificado, o caderno de anotações, as transferências para Bruna, o histórico médico falso. Cada uma daquelas provas era como uma pedrada silenciosa sendo colocada sobre a mesa. Roberta ouviu tudo em silêncio, sem interromper uma única vez. O olhar dela mudava a cada nova informação, mas seu corpo permanecia firme. Quando terminamos de contar, ela recostou na cadeira, cruzou as mãos e me olhou diretamente nos olhos.
Dona Estela, eu preciso que a senhora entenda a gravidade disso. O que seu marido está fazendo nau e impulsivo, nau e emocional, e premeditado. Ele está preparando o terreno para cometer um crime perfeito. Se a senhora não tivesse descoberto isso a tempo, muito provavelmente sua morte seria classificada como natural. E ninguém desconfiaria. Eu senti a garganta secar. Saber que eu poderia ter morrido sem nem perceber, até o último segundo, fazia meu estômago doer. Roberta continuou. Mas ainda há uma coisa importante. As mensagens por si só não são suficientes para uma prisão imediata. Ele pode alegar brincadeira fantasia ou conversa sem intentar o real. Para que possamos agir com a polícia, precisamos de provas concretas. Algo que ligue diretamente o Edgar a uma tentativa real. Meu coração afundou. Então, tudo aquilo que encontramos ainda não era suficiente. Eu comecei a sentir o desespero crescer de novo, mas Roberta levantou uma das mãos pedindo calma. Mas há maneiras de coletar mais provas. Maneiras seguras. E eu vou ajudar vocês com cada passo. O primeiro, e garantir proteção imediata. O segundo, e começar a gravar tudo. Tudo o que ele disser, tudo o que ele fizer. Tudo o que parecer suspeito. Lívia franziu a testa. Ele precisa se incriminar sem perceber. Roberta concordou. Exatamente. Mas isso precisa ser feito com estratégia. Nada de confrontar ele. Nada de demonstrar medo. A senhora precisa agir exatamente como sempre agiu. Isso é essencial. Meu coração afundou. Então tudo aquilo que encontramos ainda não era suficiente. Eu comecei a sentir o desespero crescer de novo, mas Roberta levantou uma das mãos pedindo calma. Roberta me olhou como se pudesse sentir meu medo. Dona Estela, eu sei que parece assustador. Mas acredite, a senhora já deu o passo mais importante. Sobreviveu ao primeiro aviso. Agora vamos lutar para impedir o resto. Eu respirei fundo. Pela primeira vez desde que tudo começou, eu senti que não estava mais andando no escuro. Que ao menos havia uma direção. Mas eu não fazia ideia do quanto o que viria a seguir seria ainda mais assustador. E mais perigoso. Acordei antes do sol nascer. Quase não tinha dormido. Passei a noite inteira ouvindo cada ruído da casa, cada passo no corredor, cada porta sendo aberta como se fossem sinais de que Edgar estava se aproximando. Quando finalmente levantei da cama, meu corpo parecia mais cansado do que quando me deitei. Lívia já estava acordada também. Ela tinha dormido sentada na poltrona do meu quarto, com os braços cruzados e o olhar atento como se estivesse de vigilia. Roberta ouviu tudo em silêncio, sem interromper uma única vez. O olhar dela mudava a cada nova informação, mas seu corpo permanecia firme. Quando terminamos de contar, ela recostou na cadeira, cruzou as mãos e me olhou diretamente nos olhos. Mas eu não fazia ideia do quanto o que viria a seguir seria ainda mais assustador. Roberta abriu uma pasta fina sobre a mesa e tirou alguns documentos. Parecia já ter tudo planejado antes mesmo de terminar de ouvir nossa história. Ela colocou o papel à minha frente e disse: "Este e um termo de autorização. Com isso eu posso entrar em contato com um delegado de confiança. Ele é especializado em casos como o seu. Vai saber exatamente como agir." Roberta continuou. "Primeiro precisamos instalar câmeras escondidas dentro da casa. E microfones, lugares estratégicos, locais onde ele possa agir. Cozinha, sala, telefonema, escritório." Ela olhou diretamente para mim. "A senhora estaria disposta a dormir lá enquanto isso?" Meu estômago embrulhou. Eu sabia que teria que voltar, mas ouvir aquilo em voz alta parecia tirar meu fôlego. Lívia apertou minha mão. "Minha mãe não vai ficar sozinha de jeito nenhum. Uma de nós vai estar com ela o tempo todo." Roberta concordou. "Ótimo, isso ajuda muito, mas lembrem, ele não pode desconfiar, nem por um minuto." Em seguida ela ligou para alguém. Pelo jeito era o delegado. Ela explicou o caso com a mesma calma analítica com que tinha nos ouvido. Depois desligou. "Ele vem hoje à tarde. Precisamos coordenar tudo com cuidado."
A equipe dele vai até a casa com uniformes falsos de manutenção elétrica. Assim ninguém desconfia. Eu senti o peso da realidade bater novamente. Minha casa seria transformada em uma armadilha para um homem que eu um dia amei, ou que eu pensei que amei. O que eu vivi com Edgar passou a parecer apenas um teatro bem encenado. Quando deixamos o escritório, o sol já estava mais alto, mas para mim parecia tudo mais escuro. Dentro do carro, Lívia dirigia com a mesma determinação silenciosa de sempre. Seu maxilar travado mostrava que ela estava segurando mais medo do que queria admitir. Depois de alguns minutos, ela quebrou o silêncio. Maia, Roberta e excelente. Se há uma chance da gente impedir ele agora. Olhei pela janela. Pessoas andando na calcada. Crianças brincando. Carros passando. Tudo parecia normal demais. Eu me senti deslocada, como se estivesse assistindo a vida de fora, e eu sabia que quando voltasse para casa, nada seria normal. Quando chegamos na rua da minha casa, senti um arrepio. Havia algo pesado no ar, algo pressentido. Assim que estacionamos, vi Edgar pela janela. Ele estava na cozinha, mexendo em algo. Parecia calmo demais, tenso demais, preparado demais. Lívia tocou meu braço antes de descermos. Mas lembra do que Roberta disse. Nada de demonstrar medo. Nada de responder diferente. Nada de olhar estranho. Do contrário, ele percebe. Assenti. Era fácil falar, mas difícil controlar o corpo. Minhas pernas tremiam. Quando entramos, Edgar virou para nós. Stella Vossi sumiu o dia inteiro. Aconteceu alguma coisa. O tom dele era suave, mas seus olhos avaliavam cada detalhe do meu rosto. Era como se ele estivesse procurando rachaduras. Sinais de que eu sabia. Sinais de que o plano dele estava sendo ameaçado. Fui rápida. Resolvi umas coisas com a Lívia. Não dormi bem a noite passada. Ele se aproximou com passos lentos. Stella Vossi está muito pálida. Ficou tonta. Quer que eu prepare um chá? Eu me afastei discretamente. Não estou com vontade. Não quero nada agora. O olhar dele mudou. Apenas por meio segundo. Mas mudou. Ele percebeu que eu recusei rápido demais. O ar pareceu ficar mais denso. Lívia puxou a conversa. Aliás, Edgar, a elétrica, ligou para minha mãe. Disseram que vão mandar uma equipe hoje para revisar umas coisas. Parece que o sistema está instável na região. Ele estranhou. Equipe. Hoje. Que horas? Ela respondeu com naturalidade calculada. Entre 4 e 6. Eles não o especificaram. Edgar ficou quieto. Por dentro eu sabia que ele estava analisando cada parte daquela informação, tentando conectar, encontrando sentido, ou procurando ameaças. Eu sabia que precisávamos de ajuda profissional. Aquilo já não era mais um conflito doméstico. Era uma ameaça real, um crime sendo construído detalhe por detalhe. Eu apenas assenti. Não achava que tinha forcas para responder. Fui rápida. Resolvi umas coisas com a Lívia. Não dormi bem a noite passada. Ele se aproximou com passos lentos. Stella Vossi está muito pálida. Ficou tonta. Quer que eu prepare um chá? Eu me afastei discretamente. Não estou com vontade. Não quero nada agora. Meu coração parou. Quando chegamos na rua da minha casa, senti um arrepio. Havia algo pesado no ar. Algo pressentido. Assim que estacionamos, vi Edgar pela janela. Ele estava na cozinha, mexendo em algo. Parecia calmo demais. Tenso demais. Preparado demais. May, começou. Quando a campainha tocou, eu senti como se meu corpo tivesse congelado no mesmo instante. O som era simples, comum, mas naquele dia parecia anunciar algo maior, algo que poderia mudar tudo. Lívia respirou fundo antes de abrir a porta, e eu permaneci parada com as mãos trancadas, uma na outra, como se isso pudesse impedir que o medo escapasse. Na porta estavam 3 homens com uniformes da empresa elétrica, camisas azuis crachas pendurados caixas de ferramentas.
Qualquer vizinho acreditaria que era apenas manutencal de rotina. Para mim eram anjos disfarçados. Lívia os cumprimentou com naturalidade, como se realmente esperasse aquela visita. Boa tarde, podem entrar. Minha mãe está lá dentro. Edgar apareceu atrás da gente no corredor, com a testa ligeiramente franzida. Ele cruzou os braços observando os homens com um olhar analisador demais para parecer casual. Manutencal. Hoje, pensei que não tinha nada programado. Um dos técnicos respondeu com calma. Senhor, estamos revisando o sistema da região inteira. Houve oscilacal de energia nos últimos dias. Procedimento padrão. Eu quase não respirava. Tudo parecia lento demais. O ar pesado demais. Cada segundo que passava parecia carregar uma tensão invisível. Edgar continuava olhando os homens, mas acabou se afastando. Certo. Fiquem à vontade. Os técnicos começaram pelo quadro de luz. Pelo menos foi o que disseram em voz alta. Na verdade, estavam instalando pequenas câmeras e microfones em pontos estratégicos. Lívia ficava sempre perto o suficiente para ajudar caso precisassem de algo. Eu tentava parecer ocupada arrumando panos e guardando loucas, mas meus olhos não paravam de observar Edgar. Ele andava pela sala como se estivesse rondando, atento, percebendo cada movimento. A cada minuto que passava, eu temia que ele descobrisse tudo, temia que algo na postura dos técnicos o denunciasse. Temia que o som do meu próprio medo pudesse ser ouvido. Dona Estela, eu já revisei parte do material enviado pela Roberta. E preciso dizer que o caso é grave, muito grave. Eu apenas assenti. Minha voz parecia ter ficado presa no caminho ate ali. Henrique continuou. Pelo que já sabemos, seu marido está construindo um cenário perfeito para justificar a sua morte. Isso inclui manipular histórico médico, movimentar bancaria, um seguro fraudado e possíveis tentativas de envenenamento. Mas precisamos transformar tudo isso em provas jurídicas. Um dos técnicos me chamou discretamente na cozinha para ajustar um fio atrás do armário. Quando me aproximei, ele sussurrou tal baixo que quase não ouvi. Senhora, fique tranquila. Mais 10 minutos e terminamos. Ninguém vai perceber nada. Eu apenas assenti. Minha voz não saia. Meu corpo todo tremia. Enquanto isso, Edgar se aproximou de mim na cozinha. Ele colocou a mão no meu ombro de um jeito que já não me trazia nenhum conforto. Estela, você está estranha desde ontem. Aconteceu alguma coisa. Minha garganta secou instantaneamente. Não. Só estou cansada. Dormi mal. Ele me encarou por alguns segundos longos demais. Sabe, eu fico preocupado com você. Às vezes acho que você está guardando alguma coisa de mim. Meu coração bateu tal forte que eu quase ouvi o som ecoar no mosaico da parede. Eu sorri ou tentei sorrir. Não estou guardando nada, Edgar. Está tudo normal. Mas enquanto eu falava, eu via nos olhos dele que ele não acreditava totalmente. Antes que ele pudesse continuar, os técnicos desceram dizendo que tinham terminado. Precisamos apenas assinar aqui, confirmando a visita. Lívia assinou rapidamente. Edgar observou cada gesto, cada movimento, como um predador silencioso avaliando os próximos passos. Quando eles finalmente foram embora, senti como se tivesse retirado uma pedra enorme do peito, mas a sensacal durou pouco. Edgar se encostou na mesa e cruzou os braços. Estela, posso te perguntar uma coisa? Claro, eu respondi mesmo sabendo que nada que viesse dele seria simples. Enquanto isso, Edgar se aproximou de mim na cozinha. Ele colocou a mão no meu ombro de um jeito que já não me trazia nenhum conforto. Estela, você está estranha desde ontem. Aconteceu alguma coisa. Minha garganta secou instantaneamente. Não. Só estou cansada. Dormi mal. Ele me encarou por alguns segundos longos demais. Sabe, eu fico preocupado com você. Às vezes acho que você está guardando alguma coisa de mim. Ele inclinou a cabeça. Por que você não quis tomar o chá ontem? Nunca recusou antes. O ar sumiu do meu peito. Não sei. Não estava com vontade. Não estava me sentindo bem. Ele deu um sorriso pequeno demais para ser sincero.
Entendi. Mas e estranho, porque Vossi normalmente gosta. Quando ele saiu pela porta, eu caí na cadeira como se minhas pernas não aguentassem mais me sustentar. Lívia colocou a mão na minha nuca. Mai Vossi fez tudo certo. Ele não sabe de nada. Mas o olhar dela não escondia a tensão. Nem o meu. Uma hora depois, o telefone da Lívia tocou. Era Roberta. Precisamos de Vosses agora na delegacia. O delegado quer alinhar os próximos passos. E urgente. Eu senti outra onda de medo tomando conta de mim. Eu sabia que aquela chamada significava que algo estava se movendo, algo estava mudando, e que a partir daquele momento cada passo seria ainda mais perigoso. Quando entramos no carro, olhei a casa pela janela, a mesma casa que foi meu abrigo durante anos, mas agora parecia apenas uma casca, um cenário de uma vida que eu nunca tive de verdade. Uma ilusão. Respirei fundo e fechei os olhos. Eu não fazia ideia, mas a parte mais sombria ainda estava por vir. A delegacia ficava a uns 15 minutos de casa, mas o trajeto pareceu mais longo do que qualquer viagem que eu já tinha feito na vida. O silêncio dentro do carro era quase solido. Lívia dirigia com o maxilar travado e eu olhava pela janela tentando entender como minha vida tinha se tornado algo tão distante do que eu conhecia. Não era medo, era uma sensação profunda de perda, como se cada rua que passasse estivesse arrancando um pedaço da minha história. Quando chegamos, fomos recebidas por uma policial que nos levou ate uma sala reservada. O delegado Henrique Vasques estava lá. Um homem de postura seria olhar atento e uma calma que parecia calculada. Quando ele levantou e apertou minha mão, senti firmeza. Ele parecia ser do tipo que não se assusta com facilidade. Dona Estela, eu já revisei parte do material enviado pela Roberta. E preciso dizer que o caso é grave, muito grave. Eu apenas assenti. Minha voz parecia ter ficado presa no caminho ate ali. Henrique continuou. Pelo que já sabemos, seu marido está construindo um cenário perfeito para justificar a sua morte. Isso inclui manipular histórico médico, movimentacal, bancaria, um seguro fraudado e possíveis tentativas de envenenamento. Mas precisamos transformar tudo isso em provas jurídicas. Lívia cruzou os braços. Já instalamos as câmeras. A equipe saiu há pouco. Ele assentiu. Excelente. Isso vai nos ajudar muito. Agora precisamos que a senhora mantenha proximidade com ele. Observem os comportamentos. Gravem conversas. Se ele preparar comidas, bebidas ou fizer comentários suspeitos, registrem tudo. Cada detalhe pode ser importante. A ideia de voltar para casa e agir como se nada estivesse acontecendo me fazia querer desaparecer. Eu respirei fundo. E se ele tentar de novo antes de vocês conseguirem intervir? O delegado suspirou devagar. Não vou mentir. Há risco, mas estaremos monitorando. E agora sabemos que ele está acelerando o plano. Por isso precisamos acelerar também. Ele abriu uma pasta e me mostrou algumas folhas. Queria que a senhora desse uma olhada nisso. Eram extratos de transferências feitas por Edgar para Bruna, muitas delas. Algumas datas batiam com dias em que ele dizia estar trabalhando ate tarde. Outras coincidiam com viagens que ele alegava serem profissionais. O delegado também colocou sobre a mesa alguns registros do aluguel do apartamento onde Bruna morava. Edgar assinava como fiador. Aquilo me deu um aperto que eu não consegui descrever. Eu o amava. Pelo menos acreditava que amava. E ele tinha montado outra vida enquanto eu fazia jantares e arrumava a casa. Henrique continuou. Há outra coisa. Conseguimos acesso a imagens de câmeras próximas ao prédio do apartamento. Edgar foi visto indo lá regularmente durante meses, inclusive em dias em que ele dizia estar viajando. O caderno com anotações dele mostra que ele estava planejando sua morte há muito tempo. Isso aqui não é algo impulsivo. E metodo. Eu senti vontade de vomitar. Lívia apertou minha mão com forca, mas então veio a parte que fez o meu sangue gelar. Dona Estela, encontramos um dado preocupante.
pesquisas recentes feitas no computador do Edgar, procuras por substâncias de fácil acesso que possam ser usadas em doses pequenas, procuras por sintomas de envenenamento em idosos, procuras por como simular problemas cognitivos, e também por como fazer uma morte parecer natural. Senti minha garganta fechar. Eu já sabia disso. Mas ouvir da boca de um delegado tornava tudo mais real, mais cruel, mais próximo de acontecer. E ainda há outra coisa. Ele fez uma pausa breve. A polícia raramente faz pausas assim se não for para introduzir algo realmente sério. Há registros de compras de produtos químicos em lojas da região, compras feitas no nome dele. E algumas dessas substâncias estão na lista de tóxicos que podem causar falência orgânica lenta. Eu senti vontade de vomitar. Lívia apertou minha mão com forca, mas então veio a parte que fez o meu sangue gelar. Lívia cruzou os braços. Já instalamos as câmeras. A equipe saiu há pouco. Ele assentiu. Excelente. Isso vai nos ajudar muito. Agora precisamos que a senhora mantenha proximidade com ele. Observem os comportamentos. Gravem conversas. Se ele preparar comidas, bebidas ou fizer comentários suspeitos, registrem tudo. Cada detalhe pode ser importante. Eu olhei para ele. Pela primeira vez senti algo parecido com esperança. Frágil. Pequena. Mas real. Henrique então nos explicou o plano. A equipe policial ficaria de prontidão. Haveria uma vigilância discreta ao redor da minha casa. Lívia deveria continuar comigo o máximo de tempo possível. As câmeras começariam a transmitir tudo ainda naquele dia. E qualquer comportamento suspeito precisaria ser relatado imediatamente. Depois de quase uma hora de reunião, saímos da delegacia. O sol já estava baixo. O vento frio tocou meu rosto como um aviso. Lívia entrou no carro primeiro. Eu fiquei parada alguns segundos antes de entrar. Olhei para o prédio da delegacia, para a rua, para o céu, que começava a escurecer. Era como se o dia inteiro tivesse me quebrado em pequenos pedaços, mas havia algo novo em mim. Eu já não era sua vítima. Eu estava lutando. Lívia cruzou os braços. Já instalamos as câmeras. A equipe saiu há pouco. Ele assentiu. Excelente. Isso vai nos ajudar muito. Agora precisamos que a senhora mantenha proximidade com ele. Observem os comportamentos. Gravem conversas. Se ele preparar comidas, bebidas ou fizer comentários suspeitos, registrem tudo. Cada detalhe pode ser importante. Quando viramos a esquina da minha casa, senti o coração acelerar outra vez. A casa estava lá, bonita, tranquila, enganadora, como sempre foi. Respirei fundo. Eu não sabia que naquela noite Edgar daria o primeiro passo mais arriscado e o mais perigoso. Naquela noite, eu quase não consegui permanecer sentada. Cada ruído dentro da casa parecia mais alto do que deveria. Cada passo do Edgar soava como um alerta. Eu sabia que ele estava acelerando o plano e que cada hora ao lado dele podia ser decisiva. Quando chegamos da delegacia, ele já estava em casa. A luz da sala estava acesa e o cheiro de comida ainda pairava no ar. Mas não era um cheiro acolhedor. Era pesado, quase sufocante. Edgar apareceu na sala com uma naturalidade ensaiada. Estela estava preocupada. Vô se demorou. Eu sorri tentando manter o controle. Só resolvemos algumas coisas minhas com a Lívia. Não era nada demais, mas meus olhos não conseguiam esconder o medo. Eu senti que ele percebeu isso. Ele me observava como quem tenta decifrar um código. Lívia se adiantou. Mai, vamos subir um pouco. Quero revisar aqueles documentos que te falei. Edgar apenas assentiu com um leve sorriso, mas seus olhos não sorriam. Subimos rapidamente. Quando a porta do quarto se fechou, eu senti como se tivesse conseguido respirar de novo depois de muito tempo. Lívia me puxou para perto. Mai, ele está diferente. O jeito dele, o olhar dele. Ele percebeu alguma coisa. Eu sei. Eu respondi com a voz baixa. Também senti. Ele está desconfiado. Ela respirou fundo. Precisamos ficar atentas a cada gesto,
a cada movimento. Ficamos um tempo em silêncio, ouvindo o som distante dos passos dele no andar de baixo. A tensão parecia se espalhar pelo quarto como um nevoeiro. Não era Imaginacal. Edgar não era mais um homem vivendo comigo. Ele era uma sombra, um perigo silencioso, sempre perto, sempre atento. Mais tarde ele subiu para o quarto. Eu e Lívia paramos de conversar imediatamente. Ele bateu na porta devagar e abriu com uma suavidade que me deu arrepios. Vocês duas estão bem. Parece que o dia foi longo. O tom dele era amável, mas havia algo escondido. Uma inquietação. Uma suspeita. Sim, Edgar. Estamos conversando. Eu respondi. Ele sorriu de novo, aquele sorriso mecânico que eu já conseguia enxergar por trás. Então, se quiserem, eu posso preparar um lanche antes de vocês dormirem. Algo leve. Eu congelei. Era a terceira vez em 2 dias que ele oferecia comida, e nenhuma delas parecia inocente. Não precisa. Eu falei quase rápido demais. Ele ergueu uma das sobrancelhas. Fiquei incomodado. Você sempre gostou de comer alguma coisa à noite. Hoje não. Hoje estou cansada. Só quero descansar. Ele me encarou por alguns segundos. Não dizia nada. Apenas olhava, como se estivesse tentando acessar meus pensamentos, como se estivesse procurando onde eu havia escondido a verdade. Quando ele finalmente saiu, eu senti minhas pernas fraquejarem. Lívia me segurou. Mai, ele percebeu. A voz dela era quase um sussurro. Ele percebeu alguma coisa. Eu sabia. A cada gesto, cada resposta, eu sentia estar pisando em vidro. Qualquer movimento errado poderia ser fatal. Depois de um tempo, descemos para a sala para não chamar a Tenkau. Edgar estava sentado no sofá, o celular na mão, o olhar fixo na tela. Quando ouviu nossos passos, guardou o aparelho quase imediatamente, como se estivesse escondendo algo. Eu reconheci aquele gesto. Significava que ele estava conversando com Bruna, ou preparando algum detalhe do plano. Decidimos assistir algo na televisão para quebrar o clima estranho, mas nada parecia normal. Cada vez que eu sentia o olhar dele sobre mim, meu coração acelerava. Cada silêncio parecia mais longo. Lívia olhava para mim de tempos em tempos, tentando me tranquilizar com o olhar, mas eu sabia que ela também estava apavorada. Em determinado momento, Edgar se levantou. Vou à cozinha. Vou fazer um chá para mim. Querem? Eu respondi antes mesmo de pensar. Não, obrigada, Lívia repetiu. Não quero, obrigada. Ele parou por um instante. Olhou para nós duas com um olhar que eu não consegui decifrar. Depois virou as costas e foi para a cozinha. Assim que ele sumiu da sala, Lívia olhou para mim. Mas ele está tentando alguma coisa hoje. Não tenho dúvida, algo não está certo. Senti a garganta secar, e se ele estiver colocando alguma coisa no chá, ou preparando outra coisa? Minha mente começou a viajar por possibilidades que eu não queria considerar. Eu já não sabia do que ele era capaz. De repente ouvimos o barulho da torneira na cozinha, depois o som da xícara sendo colocada na mesa. Tudo parecia inocente, mas eu sabia que não era. Sabia que cada movimento dele era uma tentativa. Era parte do plano. Assim que ele voltou com a xícara na mão, notei algo no olhar dele. Uma ansiedade contida. Uma expectativa. Ele se sentou no sofá ao lado, não perto demais, mas perto o suficiente para me observar. Ele deu um gole no chá e ficou me olhando, como se quisesse ver minha reação, como se estivesse esperando que eu mudasse de ideia e pedisse um pouco para mim. Eu desviei o olhar. Não podia demonstrar medo, não podia demonstrar nada. Aquela noite parecia interminável, e ainda assim eu sabia. O pior ainda não tinha começado, porque naquela madrugada algo aconteceria. Aquela noite parecia interminável, e eu não estava preparada. A noite avancou devagar, como se estivesse presa em algum lugar entre o silêncio e o medo. Depois que Edgar terminou o chá, ele ficou assistindo televisão, mas não prestava atenção em nada.
Eu via pelo canto do olho a forma como ele apertava e soltava os dedos como se estivesse impaciente com alguma coisa que ainda não tinha acontecido. E aquilo me dava arrepios. Quando deu quase meia-noite, ele se levantou e disse que ia dormir. O jeito como ele falou parecia simples, mas não era. Eu reconhecia o tom. Era o mesmo tom que ele usava quando queria que eu me sentisse segura. E agora eu sabia que cada gesto de protecal dele escondia o contrário. Livia me olhou discretamente, perguntando com os olhos se eu estava bem. Eu respirei fundo. Vamos subir também. Entramos no quarto e trancamos a porta. O barulho da tranca pareceu alto demais. Lívia apoiou as costas na parede e passou a mão no rosto exausta. Mai, ele está inquieto. Ele está esperando alguma coisa. Eu sei. Eu sussurrei. Desde que voltamos da delegacia, ele está estranho. Não isso suspeita. E como se ele estivesse pronto para agir. Ficamos sentadas na cama em silêncio por longos minutos. Eu tentava ouvir o som da casa. A cada estalo da madeira, meu corpo inteiro travava. Quando pensei que Edgar já estivesse dormindo, ouvimos passos. Passos lentos, cuidadosos. Eles vinham pelo corredor. Lívia e eu prendemos a respiracal. Os passos pararam bem diante da porta do quarto. Depois ouvimos um som quase inaudível. A maçaneta mexeu, lentamente. Alguém testava para ver se a porta estava trancada. Meu corpo inteiro gelou. Eu não conseguia me mexer, não conseguia respirar. Lívia segurou minha mão com tanta força que quase doeu. A maçaneta mexeu de novo, depois silêncio. Ficamos ali paradas por um tempo que pareceu eterno. Até que finalmente ouvimos os passos se afastando. Primeiro devagar, depois um pouco mais rápido, e então o silêncio tomou conta novamente. Mai. Lívia sussurrou. Hoje ele ia fazer alguma coisa. Eu senti o sangue sumir das minhas mãos. A ideia de que ele estava do outro lado da porta tentando entrar esperando uma brecha me fez sentir como se minha casa tivesse se transformado em uma armadilha em que eu estava presa. Eu tentei respirar, mas o medo parecia ocupar o ar inteiro do quarto. E se ele tentar de novo? Perguntei. Lívia respondeu com firmeza. Ele não pode saber que estamos acordadas. Mas Mai, a gente precisa sair daqui cedo. Antes que ele acorde. Deitamos na cama, mas não conseguimos dormir. Cada barulho da casa parecia mais alto. O som do vento, o estalo da madeira, o relógio na parede. Tudo parecia anunciar perigo. Eu me virava de um lado para o outro tentando encontrar alguma posical que acalmasse meu corpo. Mas como descansar quando o homem que quer tirar sua vida está dormindo no quarto ao lado? Por volta das 4 da manhã consegui cochilar por alguns minutos. Mas acordei com o barulho de passos no corredor novamente. Dessa vez eles passaram direto. Edgar estava se movimentando pela casa, abrindo gavetas, mexendo em coisas. Talvez procurando algo, talvez preparando alguma coisa. Eu não sabia. E o desconhecido era pior do que qualquer certeza. Quando o dia finalmente começou a clarear, senti que meu corpo tinha sido esmagado por dentro. Levantei devagar e fui até a janela. A rua estava calma. O céu ainda cinza. Por um segundo eu senti vontade de fugir, de sair correndo e nunca mais voltar. Mas eu sabia que não podia. Não agora. Não quando cada prova contava. Lívia acordou pouco depois. Ela olhou para mim com os olhos ainda cansados. Mai, vamos sair daqui assim que ele for ao trabalho. Ele sempre sai às 7h30. Ficamos esperando. Ouvimos o barulho do chuveiro. Depois o de passos descendo as escadas. Edgar passou pela porta do nosso quarto e parou por alguns segundos, como se estivesse tentando ouvir algo. Ficamos em silêncio absoluto. Depois ouvimos a porta da casa se abrir e se fechar. Era a primeira respiracal que eu conseguia soltar desde a madrugada. Lívia levantou rapidamente. Mai, vamos. Precisamos sair agora. Pegamos nossas coisas em silêncio e descemos as escadas com cuidado. A casa parecia vazia demais, mas eu ainda sentia a presença dele em cada canto. O perfume. Os passos da noite.
O som da maçaneta testada. Quando chegamos ao carro, eu finalmente olhei para Lívia e deixei o ar sair dos meus pulmões. Filha, se ele tivesse conseguido entrar ontem. Ela me interrompeu. Não pensa nisso agora. A gente está viva. E isso e o que importa. Ficamos alguns segundos em silêncio dentro do carro. Eu olhava minha casa pela janela e sentia um aperto profundo dentro de mim. Era o lugar onde eu vivi tantas coisas. E agora parecia a caverna de um predador. Um lugar onde eu não podia baixar a guarda. Lívia ligou o carro. Mai. Hoje a gente leva esse áudio para o delegado. Ele precisa ouvir. Aquela tentativa de abrir a porta. Isso muda o caso. Isso mostra que ele está agindo, não apenas planejando. Assenti. Minha voz não saia. Meu corpo ainda lembrava o medo da madrugada, o som da maçaneta, os passos. Tudo ecoava dentro de mim como se ainda estivesse acontecendo. E enquanto o carro se afastava da casa, senti uma certeza fria percorrer minha espinha. Aquela noite não foi um acaso, foi um aviso. E o próximo passo do Edgar seria ainda mais perigoso. Eu podia sentir. Quando chegamos na delegacia naquela manhã depois da noite mais tensa da minha vida, eu mal conseguia sentir minhas pernas. Era como se meu corpo estivesse se movendo sozinho enquanto minha mente ainda estivesse presa no som da maçaneta girando na madrugada. Lívia caminhava ao meu lado com passos firmes, mas eu via a tensão no rosto dela. Ela tentava me proteger, tentava ser forte por nos duas, mas eu sabia que o medo dela era tão grande quanto o meu. O delegado Henrique nos recebeu imediatamente. Assim que entramos na sala dele, Lívia tirou o celular da bolsa e abriu o arquivo com o áudio gravado pela noite. Aqui, o som da tentativa de abrir a porta. O delegado colocou o fone, ajustou o volume e ouviu com atenção. O silêncio enquanto ele analisava o áudio parecia um buraco escuro que engolia o ar da sala. Depois de alguns segundos, ele tirou os fones e respirou fundo. Isso confirma que ele está agindo. Não e mais um plano abstrato. Ele tentou entrar no quarto. Ele foi até a porta. Ele testou a maçaneta. A calma dele era impressionante, mas a gravidade no olhar dizia tudo. Dona Estela, isso significa que o ciclo do agressor está acelerando. Pessoas que planejam crimes assim seguem um padrão. Eles constroem história, isolam a vítima, ajustam detalhes e depois tentam executar quando acreditam que não há mais risco de falha. A tremedeira voltou para minhas mãos. Eu segurei forte a borda da mesa. Lívia se aproximou e colocou a mão nas minhas costas. Mai, agora temos prova. Agora temos chance. Eu queria acreditar naquelas palavras. Queria muito. Mas o medo era uma sombra seguindo cada pensamento que eu tinha. O delegado continuou. A partir de agora, a senhora não pode ficar sozinha com ele em nenhum momento. Nenhum. Mesmo que pareça seguro, não é. O comportamento dele já cruzou uma linha clara. Ele se sente no controle. E isso o torna ainda mais perigoso. Eu fechei os olhos tentando respirar. O quarto, a porta, os passos. Tudo voltava como uma onda fria. Lívia então perguntou. E qual é o próximo passo? Henrique abriu uma pasta. A operação vai continuar. A equipe de vigilância vai ficar a poucos minutos da casa. Mas ainda precisamos de mais um elemento para concluir a denúncia. Precisamos que ele demonstre comportamento direto de tentativa de envenenamento ou ameaça verbal. Algo inquestionável. Eu senti meu estômago se revirar. Significava voltar para casa, voltar a ficar frente a frente com ele, dormir sabendo que ele poderia tentar de novo. A ideia me dava vertigem. Henrique percebeu meu estado. Dona Estela, eu sei como isso soa. Sei que parece injusto pedir que a senhora volte para aquele cenário, mas infelizmente necessário. Quanto mais provas tivermos, mais rápida será a prisão. Quanto antes ele for preso, antes a senhora estará fora de perigo. Lívia respirou fundo e falou com firmeza. Minha mãe não vai ficar sozinha. Eu fico com ela, todo o tempo. Henrique concordou. Isso ajuda. E muito. Mas preciso que vocês duas estejam prontas. Hoje e decisivo.
Pessoas como Edgar percebem quando o plano está ruindo, e nesses momentos eles são mais impulsivos. Aquelas palavras fizeram meu coração gelar. Eu pensei no sorriso dele na sala, no jeito como olhava para mim, no chá da noite anterior, em tudo que eu já tinha visto e o mais assustador em tudo que talvez eu ainda não tivesse descoberto. Depois de mais alguns minutos, recebemos orientações detalhadas sobre como agir. Nada de confrontos, nada de demonstrar medo, nada de falar alto, nenhum comportamento que pudesse fazer ele acreditar que estava sendo vigiado. Qualquer suspeita podia levá-lo a agir sem pensar. Quando saímos da delegacia, o sol estava brilhando. As pessoas passavam na rua indo para o trabalho. Havia vida por todos os lados. Mas eu não sentia nada. Nada daquilo me tocava. Era como se eu estivesse isolada em uma bolha de vidro onde o mundo parecia distante demais. No carro a caminho de casa, Lívia segurou minha mão. Mai, hoje vai ser difícil. Eu sei que vai, mas a gente está fazendo isso para acabar com tudo isso de vez. Eu olhei para fora da janela. O medo estava ali, vivo, latejante, como se estivesse sentado ao meu lado, mas eu sabia que era verdade. Estava chegando a hora de enfrentar o pior. Quando chegamos na rua da casa, senti meu corpo inteiro ficar rígido. A fachada da casa parecia a mesma de sempre, tranquila, branca, iluminada pelo sol, mas para mim agora ela parecia um lugar onde a escuridão vivia escondida atrás das paredes. Paramos o carro. Não falei nada. Só fiquei olhando. Lívia desligou o motor e sussurrou: Mai, vamos entrar devagar. Age como se estivesse tudo normal. Eu assenti. Minhas mãos tremiam tanto que precisei segurar a bolsa com as duas. Assim que abrimos a porta, vimos Edgar na cozinha. Ele estava cortando frutas. Uma bandeja com 2 xícaras já estava pronta ao lado da pia. Eu senti a respiração falhar. Ele levantou o olhar e sorriu. Bom dia, minhas 2 mulheres preferidas. Fiz café para vocês. Hoje acordei inspirado. No carro a caminho de casa, Lívia segurou minha mão. Mai, hoje vai ser difícil. Eu sei que vai, mas a gente está fazendo isso para acabar com tudo isso de vez. Eu olhei para fora da janela. O medo estava ali, vivo, latejante, como se estivesse sentado ao meu lado, mas eu sabia que era verdade. Estava chegando a hora de enfrentar o pior. Aquele dia não seria apenas difícil. Aquele dia seria o dia em que algo mudaria de vez. E eu não sabia se estava pronta para descobrir como. Edgar colocou a bandeja sobre a mesa com um cuidado exagerado, como se estivesse oferecendo algo precioso. Eu e Lívia trocamos um olhar rápido. Apenas isso. Um olhar, mas foi o suficiente para entendermos que precisávamos agir com cautela absoluta. Ele se aproximou com aquele sorriso ensaiado, os olhos atentos demais, observando cada detalhe do meu rosto, cada movimento que eu fazia. Preparei café com canela do jeito que vós se gosta, Estela. Fiz tudo com carinho. Ele falou com a voz baixa, quase doce. Aquilo fez meu estômago virar. Eu sabia que aquele carinho era falso. Eu sabia que por trás daquela suavidade existia um cálculo frio. Lívia deu um passo para a frente e pegou uma das frutas da bandeja. Obrigada, Edgar. A gente come já já. Eu apenas assenti e me sentei devagar. Ele colocou a xícara na minha frente. O cheiro era familiar, mas alguma coisa não estava certa. O aroma parecia artificial, quase forte demais, como se tentasse esconder algo. Eu olhei para a xícara por apenas meio segundo antes de levantar o olhar e encontrar os olhos dele já me observando. Edgar sorria, mas seus olhos não sorriam. Toma, Estela. Esta fresquinho. Fiz para você. Minha mão tremia, mas consegui segurar a xícara sem derrubar. Levei ate à boca com cuidado exagerado e disse: Esta muito quente. Vou esperar esfriar um pouco. A expressão dele mudou. Mínima. Mas mudou. Ele ficou tenso. Vossi sempre tomou quente. Por que está esperando agora? A pergunta soou leve, mas havia uma acusação escondida nela. Lívia interferiu na hora. Mai, fica tranquila. A gente olha aquele documento primeiro, lembra? Antes de tomar café, eu aproveitei a deixa.
Isso mesmo. Não estou com pressa. Edgar ficou em silêncio por alguns segundos observando a xícara. Então se levantou. Vou no escritório resolver umas coisas. Já volto. Ele saiu do ambiente, mas eu sabia. Ele não tinha ido trabalhar. Ele tinha ido observar, escutar, medir. Assim que ele sumiu, Lívia sussurrou. Mai não toca nessa xícara. Nenhum gole. Eu balancei a cabeça rapidamente. Meus dedos ainda estavam trêmulos. Esse foi o mais direto ate agora. Se a gente não tivesse cuidado. Ela não terminou a frase. Não precisava. Segui ate a pia e despejei o líquido devagar dentro de um pequeno frasco que carregava na bolsa. Roberta tinha pedido para registrar tudo que pudesse servir como prova. Eu não sabia qual substância estava ali dentro, mas o cheiro me deixou arrepiada. Era forte, químico, perigoso. Depois de alguns segundos, ele tirou os fones e respirou fundo. Isso confirma que ele está agindo. Now e mais um plano abstrato. Ele tentou entrar no quarto. Ele foi ate à porta. Ele testou a maçaneta. A calma dele era impressionante, mas a gravidade no olhar dizia tudo. Dona Estela, isso significa que o ciclo do agressor está acelerando. Pessoas que planejam crimes assim seguem um padrão. Me sentei no sofá e fingi estar lendo um jornal antigo. Edgar voltou alguns minutos depois. Tinha o rosto tranquilo, mas os ombros tensos. E então Estela, já tomou o café? Eu respondi sem olhar muito tempo para ele. Ainda está quente demais, Edgar. Já já eu tomo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ele me observava como quem tenta adivinhar algo escondido. Depois de alguns minutos ele se levantou. Vou sair um pouco. Tenho coisas para resolver. Ele pegou a chave do carro e saiu pela porta. Assim que o som do motor se afastou, Lívia correu até mim. Mai, a gente precisa levar isso agora. O delegado precisa analisar. Hoje, eu concordei imediatamente. Quando chegamos na delegacia, o delegado Henrique parecia nos esperar. Ele pegou o frasco com cuidado e analisou a cor. Vamos mandar para o laboratório imediatamente. Se houver qualquer substância tóxica aqui, isso muda completamente o andamento do caso. Pode ser suficiente para o mandato. Eu senti meu coração acelerar. Mandato. Prisão. Significava que talvez o pesadelo estivesse perto do fim, mas parte de mim ainda temia. Edgar era esperto, astuto, frio. Ele poderia perceber a movimentação antes que a polícia conseguisse agir. Ficamos sentadas esperando notícias. O tempo parecia não passar. Lívia caminhava de um lado para o outro sem conseguir ficar parada. Eu olhava para o chão, tentava manter a mente quieta, mas não conseguia. Eu pensava no sorriso dele, no cheiro do café, no toque da maçaneta na madrugada. Cada detalhe voltava com clareza cruel. Depois de quase 40 minutos, o delegado voltou. O rosto dele estava serio, mais serio do que antes. A substância foi identificada. Não e chá comum, não e tempero, não e nada doméstico. Há vestígios de um composto tóxico, algo que pode causar náuseas, desmaios e confusão. Em doses maiores pode causar falência orgânica. Eu senti meu peito se fechar. Ele tentou me matar de novo, dessa vez mais diretamente. Lívia segurou minha mão com forca. Era isso que precisávamos. Era a prova. Agora ele não tem mais como fugir. O delegado assentiu. Estamos preparando o pedido, mas preciso alertar vocês duas. Um agressor prestes a perder o controle pode agir antes de ser contido. Precisamos ser rápidos, e vocês precisam ser cuidadosas. Voltar para casa parecia um martírio, mas não havia outra opção naquele momento. No caminho eu tremia. Pensava no que Edgar faria quando voltasse e não me encontrasse. Pensava em como reagiria quando percebesse que eu não bebi o chá. Pensava em como ele estava cada vez mais perto de perder a calma. Quando entramos na rua da casa, senti um aperto no peito. Havia algo diferente. Um silêncio estranho, as cortinas fechadas, a luz da sala apagada, como se a casa estivesse segurando a respiração junto comigo. Lívia reduziu a velocidade. Mai, tem algo errado.
Eu senti o medo crescer como se tomasse forma dentro de mim. Olhei para a porta da frente da casa. Estava entreaberta. Meu coração parou. E naquele exato momento eu entendi. Edgar estava lá dentro, nos esperando. E o que quer que ele fosse fazer a seguir seria pior do que tudo que já tinha feito. Quando vimos a porta da casa entreaberta, eu senti meu estômago afundar como se tivesse caído de um precipício. O silêncio da rua parecia maior do que o normal. Não havia vento, não havia som de pássaros. Era como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respirar junto comigo. Lívia segurou o volante com as duas mãos e me olhou rapidamente. Mai Vossi trancou a porta quando saímos. Tranquei. Eu respondi com a voz quase inaudível. Tenho certeza absoluta de que trancamos. Aquela porta aberta não era um erro, era um sinal, um aviso. Ou pior, um convite sombrio. Lívia estacionou lentamente alguns metros antes da entrada. Mai, escuta. A gente não entra de cara. Vamos analisar primeiro. Não sabemos se ele está armado. Não sabemos se está sozinho. Eu engoli em seco. Meus olhos estavam fixos na porta. O medo parecia pulsar dentro de mim com tanta força que eu mal conseguia respirar. Ficamos alguns segundos paradas dentro do carro. Lívia pegou o celular e mandou uma mensagem rápida para o delegado informando a situação. Depois respirou fundo e abriu a porta do carro com cautela. Mai fica atrás de mim. E não solta minha mão. A rua parecia infinita enquanto caminhávamos ate a porta. A casa que um dia foi meu abrigo agora parecia um animal selvagem pronto para atacar. Quando chegamos bem perto, Lívia colocou a mão na porta e a empurrou devagar. O som da dobradiça ecoou como um lamento. Entramos. A sala estava silenciosa. As cortinas fechadas deixavam apenas uma penumbra entrar. A mesa estava arrumada. O sofá no lugar. Nada parecia fora do normal, e era exatamente isso que fazia tudo pior. A calma artificial, o silêncio forçado. Mai, Lívia sussurrou. Se algo estiver errado, Vossi fica atrás de mim o tempo todo. Eu concordei. Minhas pernas tremiam tanto que parecia que iam desabar a qualquer instante. Demos alguns passos para dentro. O ar estava mais frio do que o normal, como se a casa tivesse sido esvaziada de vida. Lívia chamou. Edgar, Vossi está aí. A voz dela ecoou no corredor. Nenhuma resposta. Passamos pela cozinha. A pia estava limpa, o fogão desligado, a mesa vazia, tudo em ordem. Ordem demais, como se tivesse sido arrumado com cuidado, com antecedência, com intenção. O corredor ate os quartos parecia mais longo do que eu lembrava. Cada passo era medido, atento. O som dos tacões da Lívia no chão só aumentava minha tensão. Quando chegamos na porta do quarto dele, senti um arrepio percorrer minha espinha. A porta estava entreaberta também. Lívia colocou a mão nela. Olhou para mim. Mai fica atrás. Ela empurrou devagar e entramos. O quarto estava vazio, mas havia sinais. O armário estava aberto, algumas roupas faltando. A gaveta onde ficavam documentos estava vazia. O cheiro do perfume dele ainda estava no ar. Fresco, como se ele tivesse estado ali minutos antes. Lívia passou as mãos pelos cabelos frustrada. Ele fugiu, Mai. Ele descobriu alguma coisa. Ou percebeu que o plano estava ruindo. Eu senti minhas pernas falharem e me segurei na parede. Minha voz saiu trêmula. Meu Deus, ele vai tentar de novo. Ele vai tentar longe daqui. Lívia pegou o celular e ligou imediatamente para o delegado. Delegado, encontramos a porta aberta. Ele não está aqui. O quarto dele está revirado. Documentos sumiram. Ele saiu apressado. Ainda não sabemos quanto tempo faz. Ouvindo apenas a resposta distante do delegado, pude sentir a tensão aumentar. Quando desligou, ela me olhou com firmeza. Mai, o delegado, disse que já mandou viaturas fazerem buscas na região. Ele disse para não entrarmos em pânico, mas para sairmos da casa agora. Eles estão ouvindo ate aqui, mas naquele instante ouvimos algo que fez meu sangue gelar. Um barulho fraco no andar de baixo. Algo saiu.
Lívia segurou meu braço com tanta força que quase machucou. Mai Vossi ouviu isso. Eu só consegui responder com um aceno. O som não era normal, não era vento, não era acaso. Era alguém. Ou algo. Lívia puxou meu braço. Vamos sair devagar, sem fazer barulho. Mas antes que pudéssemos dar 2 passos, ouvimos outro som, mais forte agora, como se alguém estivesse mexendo na cozinha ou abrindo uma gaveta. Meu coração acelerou, como se quisesse romper meu peito. Mae. Lívia sussurrou quase sem mar. Eu acho que ele ainda está aqui. Aquela certeza caiu sobre mim como uma pedra. Edgar não tinha fugido. Ele não tinha ido embora. Ele estava dentro da casa, escondido, esperando. E nos 2 presas ali dentro com ele não tínhamos para onde correr. O barulho vindo da cozinha ecoou pela casa como um aviso sombrio. Um choque gelado percorreu meu corpo. Lívia segurou meu braço com tanta força que pude sentir o medo dela pulsando na ponta dos dedos. Ficamos ali paradas no corredor, presas entre o silêncio e a certeza terrível de que Edgar estava ali dentro, escondido, esperando, calculando. Mas voz sinal pode fazer barulho nenhum. Vamos recuar devagar. A voz dela era baixa, mas firme. Eu a senti mesmo sentindo minhas pernas estremecerem como se fossem desabar a qualquer instante. Demos alguns passos para trás, tentando nos afastar da cozinha sem chamar a atenção, mas outro som surgiu. Uma porta batendo levemente. Um objeto sendo arrastado. Era como se ele estivesse se movendo sem pressa, sabendo que a casa era o território dele. Lívia puxou meu braço e me guiou até a parede do corredor. Foi então que ouvimos a voz dele, baixa, quase um sussurro que se espalhou pelos azulejos da casa. Estela, onde você está? Meu corpo inteiro congelou. Era a mesma voz suave que ele sempre usou, mas agora tinha algo diferente. Uma calma fria, uma certeza de que nos 2 estávamos ali em algum canto tentando fugir. Lívia me puxou para o quarto mais próximo e fechou a porta devagar, sem trancar, para não chamar a atenção. Ficamos atrás da cama, protegidas pela sombra. Eu tremia tanto que mal conseguia me manter de pé. Mai, ele sabe. Ele sabe que não bebemos o café. Ele sabe que fomos à delegacia. Ele sabe que descobrimos tudo. Eu fechei os olhos, sentindo a dor da verdade. Os passos dele se aproximaram pelo corredor. Lentamente, ritmados, como se estivesse aproveitando cada segundo do terror que nos 2 sentíamos. Quando ele passou pela porta do quarto onde estávamos escondidas, eu senti o ar sumir. Ele parou. Ficou alguns segundos em silêncio, como se estivesse ouvindo nossa respiração, ou nossa ausência dela. E então, o inesperado aconteceu. A campainha tocou. O som cortou o silêncio como uma faca. Edgar parou imediatamente. Ouvi quando ele prendeu a respiração, depois passos apressados na direção da sala. Lívia me olhou com olhos arregalados. Mai, deve ser a polícia. Ouvi a porta ser aberta bruscamente. Uma voz firme ecoou pela casa. Policia. Senhor, pode se afastar, por favor. Edgar respondeu algo que não conseguimos ouvir. O tom dele era irritado, nervoso, descontrolado. Depois ouvimos barulhos de passos rápidos, móveis sendo arrastados, uma batida forte, outra ainda mais violenta, e a voz do delegado Henrique surgiu clara e autoritária. Edgar Nogueira, você está preso. Eu senti minhas pernas desabarem e Lívia me segurou antes que eu caísse no chão. O som da luta diminuiu aos poucos até cessar completamente. Depois vieram passos firmes subindo as escadas. A porta se abriu e o delegado apareceu. Estela, Lívia, podem sair. Está tudo sob controle agora. Quando finalmente saímos do quarto, eu senti um alívio tal profundo que meus joelhos quase não o aguentaram. Edgar estava algemado na sala com o rosto suado e os olhos cheios de fúria. Ele me olhou como se eu fosse a única culpada por seu fracasso. Você destruiu tudo, Estela. Você não deveria ter atrapalhado. Eu me aproximei com todos os anos de dor acumulados no peito e respondi:
Eu sobrevivi, Edgar. E isso foi o que te destruiu. A polícia levou ele para fora. E naquele exato momento, eu senti como se finalmente estivesse respirando depois de meses presa embaixo de água. Lívia me abraçou e choramos juntas. Choro de alívio, de medo, de renascimento. Os dias seguintes foram cheios de depoimentos, audiências e reuniões. Bruna foi presa também e confessou tudo. O laudo toxicológico confirmou as tentativas repetidas de envenenamento. O seguro fraudado, o apartamento escondido, as pesquisas, tudo serviu como uma teia final de provas. Edgar recebeu pena máxima. Ele não veria a liberdade novamente. Meses depois, a vida começou a voltar para o lugar. Mudei de casa. Mudei de rotina. Aprendi a viver sem olhar por cima do ombro. Aprendi que a forca que eu achava que não tinha estava dentro de mim desde sempre, apenas esperando ser acordada pela dor. E hoje, enquanto conto essa história, sinto algo que não sentia há muito tempo. Paz. Uma paz real. Simples. Silenciosa. A paz de quem lutou para sobreviver e venceu. Se você ouviu minha história até aqui, eu quero te pedir uma coisa. Não deixe que o medo te cale. Não permita que o silêncio destrua quem você. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, deixa o seu like para que outras pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem. Comenta de onde você está assistindo. E se quiser continuar acompanhando histórias reais de coragem, superação e renascimento, se inscreve no canal. Sua presença aqui significa mais do que você imagina, porque a vida sempre nos oferece uma segunda chance. E eu estou aqui hoje porque escolhi acreditar nisso.